Inglaterra, em 2021, a alta nos preços dos alimentos chegaram nos absurdos de 13%, mas o índice da inflação anual medida em outubro de 2021 atingia apenas 4,2%. Os burocratas e tecnocratas brasileiros não conseguem explicar ou entender esses fatos. A inflação de oferta ocorre em todo o mundo, como efeito de medidas tomadas na pandemia da Covid-19. Faça você mesmo a sua pesquisa, dá ao Google e verá este problema que é generalizado. Mas no Brasil tem um defeito específico. Será que os índices inflacionários refletem a realidade? Como a inflação do maior produtor de alimentos do mundo é divulgada como mais alta que em qualquer outro país. Chegou a hora de repensar o modelo e a metodologia de indexação da economia brasileira. Um país continental tem de respeitar sua estrutura geográfica, econômica e social. No Brasil, os contratos celebrados para remunerar o capital e o mundo dos negócios, pelo menos em tese, seguem as regras do livre mercado, e os índices e indicadores de correção monetária são vários. Dentre eles tem o IPCA, o INPC, IGPM, IPC e IPCA, e por aí vai. Contratos públicos e privados são reajustados por esses índices, que são nacionalizados, ou seja, considera-se que através de uma certa metodologia, uma determinada equação, é possível fazer equivalência entre as altas dos preços da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sinop, Mato Grosso, Porto Velho, em Rondônia, Uberlândia, em Minas Gerais e Caruaru, em Pernambuco, e Goiânia, em Goiás. A porca torce o rabo quando se enfrenta uma inflação de oferta como a atual, na qual a alta dos preços dos alimentos, por exemplo, é decorrente de problemas sazonais, problemas de logística e descontrola, a esse descontrole da cadeia produtiva. Assim fica claro que índices nacionais não passam de abstração intelectual e acadêmica que afeta criminosamente a vida de milhões de famílias brasileiras. Um país continental com realidades tão diferentes, com características econômicas e produtivas tão heterogêneas, não podem ser definidos em um único índice ou indicador, ou por percentuais calculados de modo tão parecido. Os alimentos nas regiões ricas do agronegócio não tiveram seus preços afetados da mesma forma que nos centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é isso que o INPC ou o IPCA tentam nos fazer acreditar. As regiões grandes, produtoras de proteína animal, produtoras de arroz, milho, feijão e de frutas diversas, não sofrem a mesma alta de preços que a Grande São Paulo. Na verdade, adotar índices nacionais só serve para indexar preços administrados e que beneficiam o rentismo promovido pela oligarquia medieval brasileira. Transformaram as empresas do setor elétrico de fornecimento de água, combustíveis, pedágios e aeroportos em sociedades com acionistas que corrigem as tarifas por índices inflacionários nacionalizados, padronizados, que penalizam a população e os consumidores. Os grandes centros urbanos e suas regiões metropolitanas concentram aproximadamente 45 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 20% da população brasileira. Generosamente, podemos arredondar para 25% da população. Por isso cabe perguntar: qual o sentido de impor aos demais 75% dos brasileiros um fator de correção monetária que não tem nada a ver com a sua realidade? Esse absurdo é imposto ao povo desde os anos 1970,
neste nosso país. Machucamos e maltratamos 170 milhões de brasileiros todos os meses, utilizando uma fábula ou abstração acadêmica concebida pela cabeça de pseudos intelectuais da tecnoburocracia. A alta dos alimentos apenas evidencia a falha deste modelo. Os preços de compra de alimentos ou mesmo alugar um imóvel nas cidades de, Cascavel, Mato Grosso do Sul, talvez Santa Maria, lá em Rio Grande do Sul, Blumenau, Santa Catarina, não foi afetado da mesma forma que nas metrópoles brasileiras. O tema, senhores, precisa ser debatido seriamente. Um aluguel em Sinop, em Porto Velho, em Caruaru, não pode estar indexado ao mesmo índice que os aluguéis na Grande São Paulo ou Grande Rio de Janeiro. É um crime de extorsão econômica praticado contra as famílias trabalhadoras. Essa indexação gera distorções perversas que punem as famílias. Essa indexação é uma herança maldita imposta aos brasileiros pelos senhores feudais que se acham donos do poder. Há décadas foram impostos à sociedade brasileira os índices nacionais de inflação, uma sorrateira e sórdida forma com a qual nossa oligarquia medieval encontrou de enriquecer, empobrecendo ainda mais nossa população, através de uma injusta indexação da economia. A regra é clara. Se a economia capitalista é baseada em convenções e contratos formais e informais, as regras destes contratos definem como a riqueza gerada no país será distribuída. Passou da hora de repensar o modelo. O assunto precisa entrar na pauta da campanha eleitoral de 2022. Cobre do seu, do meu, do nosso candidato.